sobe para outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas não seguem o estranho. Antes, fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas os discípulos não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou dizendo: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha uma vida e tenha em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, nós estamos no quarto final de semana depois do domingo da Páscoa. Esse é o quarto domingo da Páscoa. E acontece uma coisa que não acontece geralmente na igreja. Todos os anos, no quarto domingo da Páscoa, o Evangelho é o mesmo. Isso fez com que esse domingo recebesse o nome no mundo inteiro de Domingo do Bom Pastor. Nós estudamos agora Jesus falando que Ele é o pastor e que nós somos as suas ovelhas. Você não é pastor da sua própria vida. Se você tiver fé, você sabe que, nem humanamente falando, tapa o nariz, vê se você vai ter muito tempo. Deixa de comer, deixa de beber por alguns dias, para ver se você vai ter vida. Por isso que o salmo mais conhecido da Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor. Infeliz quem é pastor de si próprio. Infeliz quem quer ter a vida nas suas próprias mãos. É o homem e a mulher mais infeliz, que desculpem a palavra, mais burro. A gente tentou cantar no início aqui, o canto de entrada. Deus enviou seu filho amado para morrer no lugar, na cruz pagou pelos meus pecados. A gente diz: o meu futuro está nas mãos do meu Jesus. Mas isso aqui só funciona se Ele for o teu pastor. Então hoje a gente, por primeiro, nessa homilia, a gente tem que perguntar: Deus é meu pastor? E eu pensei, rezando hoje, quando eu acordei, 3 coisas para dizer para vocês. 3 ações que vão comprovar se Deus é teu pastor ou não. É uma prova nessa manhã. Primeiro, para Deus ser o teu pastor, você tem que conhecer Deus. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: às vezes a gente vem à igreja, mas não conhece Deus. Não se assuste. Isso deve ser horrível para mim, porque a gente pode enganar a qualquer pessoa, mas a Deus ninguém engana. Imagina você frequentar a casa de alguém que você não conhece. Imagina alguém que te ajuda e que você não dá nada. Porque também na hora da missa, o que a gente fica fazendo? Celular, pensando no almoço, olhando o relógio, reparando as pessoas. Desse jeito, quem vai conhecer Deus? É muito difícil ser ovelha, mas o bom pastor não desiste da gente. Primeira coisa, então, você tem que conhecer a Deus. E o mundo está desse jeito.
Porque os cristãos não vivem como pessoas que conhecem. Se a gente olhar no mundo hoje, o Brasil é uma vergonha. O país mais corrupto do mundo e o país mais católico do mundo. Por favor, alguém nessa igreja me explique isso. Como pode o país mais corrupto do mundo ser o país mais católico do mundo? Tem alguma coisa que está errada. Você acha que esse povo que está roubando não vai à igreja? Esse que é meu xará, Eduardo Cunha, é assembleano, faz programa na rádio no Rio de Janeiro. Pergunta a Lula qual é a profissão dele. Profissão não, a religião. O que ele vai te dizer? O que ele vai te dizer? Pergunta a Dilma qual é a religião dela. O que ela vai te dizer? Vocês estão até com vergonha de dizer. Esse povo segue ao bom pastor? Não segue nada. Segue o ladrão que veio para matar, roubar. Desculpa se tem alguém que perder. Você não tem. Então, se você não conhece, mas também diante dos fatos, não tem como negar a verdade. Primeiro você tem que conhecer, depois você tem que ouvir. Quem é ovelha, ouve a voz do pastor. Você tem 3 maneiras de ouvir a voz do bom pastor. Primeira maneira, palavra de Deus, Bíblia. 0 dos católicos também. Cadê a Bíblia de vocês? Quem vem à igreja traz graças a Deus. 1 aumento. 2, 3, graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. O Papa não é um padre, porque hoje eu sou um padre sem nada. Não tenho paróquia, não tenho nada. Sou o menor de todos os padres do Brasil. Mas eu só repito o que a Bíblia diz, só repito o que o Papa diz. Às vezes a gente fala, o padre está nervoso, eu só estou pregando o que a Bíblia diz e o que o Papa diz. O Papa Francisco sempre diz: carreguem uma Bíblia pequenininha no bolso. Homens, mulheres, carreguem a Bíblia na bolsa. Uma bolsa de mulher tem tudo. É verdade, bolsa de mulher tem tudo, mas não tem a Bíblia. Então não tem tudo, tem nada. Se na tua bolsa, mulher, não tiver uma Bíblia, não tem nada. Não tem nada. E o Papa fez, há um mês atrás, uma homilia que foi um tapa na cara de muita gente. Ele disse: se a gente tratasse a Bíblia como trata o celular, a vida da gente seria outra. Se você lesse a Bíblia como lê as mensagens que chegam no celular, que a carapuça sirva para quem usa mais o celular do que a Bíblia. Infelizmente, deve ser quase todo mundo aqui na igreja. E ele ainda fez uma pergunta: se você esquece a tua Bíblia em casa, você volta para pegar? Claro que não, né? Infelizmente não. E ele disse: se você esquece o celular em casa, você volta para pegar? Vão dizer: claro que sim. Olha aí, por isso que a vida da gente está desse jeito. Quase todo dia todo mundo desesperado, pedindo São Judas Tadeu, o santo das causas do Senhor. Se você não ouve bom pastor, e a primeira palavra para ouvir a Deus é a Bíblia. A segunda palavra é a oração, porque a oração é o momento que você fala com Deus. Você fala com Deus, mas Deus fala com você também. Então quem não ora, não escuta a voz de Deus, não adianta. A pior coisa é a pessoa dizer: ora por mim. Você tem que dizer: você está orando por você. Se você estiver rezando por você, eu também rezo. Mas o primeiro que tem que rezar é você. Você é filho de Deus. Deus quer falar com você. Imagina um filho que não fala com o pai, é possível. Um cristão que não reza é um filho que não fala com o pai. E terceira coisa, terceira maneira de ouvir a Deus: palavra, oração, escutar o que Deus diz através dos pastores. Quem são os pastores? Os padres, os bispos e o Papa. Vocês não respeitam mais os padres, não escutam mais os padres. Ontem eu lembrei na homilia aquela música do Padre Zezinho:
Sei que a televisão, o rádio, o jornal convencem mais cabeças do que o padre lá não fala. O padre fala por aqui, sai por aqui, ninguém tem mais respeito para o padre. A verdade é essa. Bispo também virou uma figurinha assim. Estrada bispo. Papa deveria respeitar o nosso Papa, mas já tem site católico que fala mal do Papa. Isso é um absurdo. Você já viu um protestante falar mal da igreja dele? Alguém aqui já viu um protestante falar mal de um pastor? Até esses que estão envolvidos no mensal. Já viu? Mas você já viu católico falar mal da igreja? Você já viu católico falar mal de padre? Que mistério maligno é esse? A gente não estuda. Vocês sabem o que o Papa Francisco está dizendo? Sabe nada. Alguém que sabe o que ele disse no Egito semana passada? Quem sabe que o Papa foi no Egito? Que a vida do Papa estava em risco? Quem sabe? Você sabe que o Papa está dizendo que o mundo está vivendo a terceira guerra mundial em capítulos? Você sabe disso? Você sabe que o Papa tem pedido que a gente jejue pela Síria, peça pela paz? Você nem reza pela paz do mundo. Você sabe que o Papa está dizendo que a gente perdeu a sensibilidade, a gente perdeu a graça de chorar quando vê a dor do mundo. Nem sabe. Você sabe que o Papa está dizendo que a igreja está doente, porque a igreja está dentro da sacristia, dentro do templo. A igreja não é mais uma igreja de saída. Nem sabe. Aí é difícil, a gente não escuta o que Deus diz. O Papa não vai escutar Faustão, escuta, sei lá, baleia azul, escuta. Engraçado. É um mistério do mal. Então, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, meu senhor, minha senhora, para ser realmente ovelha, você tem que conhecer o bom pastor. Você tem que ouvir o bom pastor. Você precisa ter contato com a palavra de Deus. Você precisa ter contato com o Deus pela oração. Você precisa saber o que a tua igreja está te dizendo. Sem isso, a gente vai ser projeto de católico. Católico genérico, católico do Paraguai, de 99, católico de verdade. Estamos ainda muito longe. Aí a gente vai viver essa confissão, a gente vai viver esse declínio. Vocês sabem também quais são as 3 tentações dos católicos hoje, que o Papa diz? Não sabe, né? Alguém aqui leu a primeira carta que o Papa Francisco escreveu para a igreja? Uma pessoa. O que o Papa escreveu? Ele disse que 3 coisas estão acontecendo com os católicos. Crise de identidade. O católico não sabe quem é. Ele vai na rua, vai no feiticeiro, vai ler horóscopo. Tem gente que não gosta. Ainda gosta. Vai fazer trabalho. Acredita em Allan Kardec. Isso é crise de identidade. Alguém pode ser Palmeiras do Corinthians, Vascaíno, Flamenguista, não posso. Ou eu sou uma coisa, ou eu sou outra coisa. Então o Papa falou isso. Crise de identidade. Segunda coisa que o Papa falou: egoísmo. Nós somos muito egoístas. Cada um no seu quadrado, diz no Rio de Janeiro. Ado, cada um no seu quadrado. Cada um na sua pastoral. Cada um na sua paróquia. E ai, se eu ajudo o outro, entre cristão e glória. Esse é o violão do grupo de oração. Essa é a toalha dos vicentinos ou da legião. Isso é egoísmo. Os cristãos tinham tudo em comum. E o último que ele falou é o que a gente vê nas nossas igrejas: declínio do fervor. Nós não somos mais fervorosos. Semana passada, essa hora, eu estava na África, graças a Deus, celebrando numa igreja desse tamanhozinho, telha brasileira, um coral de crianças descalças, 200 crianças, que a maioria não tinha tomado café. Tinha mais gente fora da igreja
querido. Não vou dizer nem quanto tempo a me segurou. Não foi por causa de mim, não. Por causa deles. Onde está o nosso fervor? Será que se alguém passa na frente e entra na igreja e sente Deus quando a gente está celebrando isso? Tem hora, ao menos para a gente para, não sei para vocês, a gente tem hora de correr. Parece que a igreja virou uma geladeira. Eu não estou falando de bater palma, estou falando de fervor. Exemplos de amor e confiança, oração e solução. Pai nosso, que estás no céu. Vê se o Corinthians jogar daqui a pouco, se você passa. Declínio do fervor. Aí entra numa portinha dessa, bota a Bíblia debaixo do braço, diz que se converteu e fala: quando eu era católico, você nunca foi católico. Nunca. Declínio do fervor. Isso é o que o Papa fala. O Papa está dando as doenças. Vocês sabem disso também? O Papa falou de 15 doenças e depois ele falou de 15 remédios. A gente não sabe disso. Tem gente usando isso para empresa. Eu vi isso em Curitiba agora. Esses caras que são famosos, dão palestra no Brasil e no mundo usando o que o Papa Francisco está falando. E a gente não sabe o que o Papa está falando. O Papa é o nosso bom pastor. Então nós precisamos ouvir a igreja. Só que a gente está num momento muito difícil. Amor. Você sabe o que a igreja diz sobre o amor. A vida é sagrada, inviolada, do momento da sua concepção até o momento do seu declínio natural. Eutanásia. Então você, católico, você diz: a igreja é contra o aborto. Não é igreja. Matar é uma lei natural. Eu sei que eu não posso matar ninguém. Não preciso ter fé para saber que assassinar o outro é errado. Mas eu digo: a igreja é contra o aborto, mas a igreja é contra a pílula do dia seguinte, que é algo antigo. Mas então você não escuta o bom pastor. Me desculpe, você ainda escuta o ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Já falei 15 minutos, mais 3 minutos. Hoje é dia que no mundo inteiro a gente reza pelos padres. Padre tem que rezar pelos padres? Tem sim, senhor. Tem sim, senhora. Porque o padre não é um super-homem. O padre é um homem, não é um homem qualquer. É um homem escolhido por Deus, mas é um homem de carne e osso. Ele tem fome, ele fica doente, ele tem família, ele tem sentimentos. Você imagina como aconteceu comigo um dia desse no país muito distante daqui, celebrando isso, e uma pessoa me fuzilando na missa. Imagina quando alguém, uma vez que aconteceu coisa comigo, faltavam 5 minutos para eu começar a missa e a mulher me aceitou no confessionário. 5 minutos. Como é que você celebrar uma missa tempo? É difícil. É difícil. Eu vou dizer uma coisa a vocês, porque isso ficou público essa semana em alguns sites católicos. Ano passado, ocorreu uma coisa que nunca tinha acontecido entre os padres. 3 suicídios em 2 meses. Um em Tocantins, um na Bahia e um em Belo Horizonte. 3 padres se suicidaram. Gente, um padre se suicidar é porque o negócio é muito. Nós sofremos uma pressão hoje muito grande. É difícil para todo mundo, é claro, mas é difícil também para o padre. Ainda agora eu estava pensando: será que eu vou conseguir chegar aonde está o Padre Pio? Eu não sei como eu vou conseguir. Eu quero chegar.
fiquei pensando hoje na minha vida ali naquela cadeira. Eu vim de uma família protestante, não era católico. Quando estava entrando no seminário, me ofereceram um emprego na Globo para fazer uma minissérie, porque eu fazia teatro. Eu deixei tudo para ser padre. Quando eu saí do Rio de Janeiro, eu já ouvi tanta coisa. Eu nunca fiz nada dessas coisas, mas já disseram que eu tinha filho nesses últimos dias. Já disseram que eu roubei livros. Já disseram que eu abusei de crianças na Amazônia, onde eu tenho uma missão. Vocês imaginam? Um desses padres se suicidou porque também foi acusado de pedofilia injustamente. Nem todo mundo tem a estrutura humana para suportar isso. Vocês sabem qual é a causa de morte de padre no Brasil? O primeiro motivo de causa de morte de padre no Brasil? Vocês não sabem, claro que não sabem, eu tenho que saber disso. Acidente de carro. A gente passou por isso aqui há pouco tempo no Rio, né? Com o padre Ciro. Manuel. Por que a maioria dos padres morrem em acidente de carro? Porque a gente fica louco para lá e para cá. Aqui não, porque aqui só tem uma capela. Mas eu tinha 15. Agora na África, esse padre, por exemplo, que está lá, tem 80 capelas. Tem lugar que tem 30, 50. O cara mal termina essa missa, sem tomar café. Eu tinha que estar com dor de barriga. Bem padre, também tem dor de barriga, dor de cabeça. Ele já tem que pegar o carro e ir embora. Os padres geralmente correm muito, porque estão sempre em cima da hora. E a maioria está morrendo em acidente de trânsito. Por isso que nós precisamos de oração por vocês. E quando a gente errar, venha até nós. Eu fui padre 12 anos de uma igreja muito tradicional. Eu nunca tinha colocado uma calça jeans. Sempre ando de calça social. No dia que eu botei uma calça jeans dessa, os meus jovens me chamaram e falaram: padre, essa calça não ficou boa para o senhor. Eu acolhi. Às vezes é importante que vocês lembrem a gente quem nós somos. Eu tenho que andar vestido de padre, porque eu sou padre. Agora vocês precisam entender também que Deus colocou a gente na vida de vocês. Que nós deixamos a vida nossa toda para vocês. Nós não somos inimigos de vocês. Que nós estamos para servir. Nos ajudem, orem por nós. Não nos crucifiquem. Hoje, o bom pastor, eu pensava também agora. Qual é a maior dor? Quem é que fere mais o pastor? A ovelha. Quem fere mais os padres são os fiéis, infelizmente. O maior sofrimento nosso são vocês. Por mais que a gente ame, se o padre anda com as crianças, ele é pedófilo. Se o padre anda com as meninas, ele está tendo caso comigo. Se ele anda com esses idosos, ele é tradicional, quadradíssimo. Se ele bate palma na missa, ele está estragando o carro. Se ele fica quietinho, se ele está velho, ele não presta mais. Eu já escutei isso aqui, gente. Eu vou falar porque ele não está ouvindo. É possível pensar essa igreja sem empatia? Mas eu já vim aqui falar isso. Uma festinha. Para que serve a academia? Aqui. É assim que a gente trata os nossos pastores. Se não tiver padre, não tem eucaristia. Se não tiver padre, não tem confissão, não tem casamento, não tem batizado. E você acha que é fácil celebrar uma missa? Você acha que é fácil celebrar um casamento? Um casamento onde tem gente de tudo quanto é religião, tipo, gente pelada na frente, gente marrenta que quer bater no papo. Você acha que é fácil? Você acha que é fácil estar no velório quando está todo mundo chorando no morto e você tem que ter palavra para a pessoa? Não é fácil, não.
No mesmo dia você vai no aniversário e pega uma pessoa. Tem que ter muita estrutura humana e tem que ter muita graça de Deus. Então nós precisamos da oração de vocês, para que a gente chegue até o fim, até o fim, até o fim. O melhor presente que Deus pode dar a uma paróquia é um bom padre. Mas para que a gente seja um bom padre, tem que esforço nosso. Ajude a oração de vocês. A Diocese de Maria fez uma oração vocacional que nós vamos terminar nossa homilia fazendo. Então, vocês receberam todos. Vamos pedir então a Deus nessa oração, pelos sacerdotes e padrinhos também.